Boa noite. Olá, técnicos e técnicas industriais do estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Pedro Américo, eu sou ex-conselheiro do Conselho Regional dos Técnicos Industriais aqui do Rio. Sou formado em eletrotécnica, sou técnico em eletrotécnica e quero saudar todos vocês, técnicos e técnicas industriais, porque no dia 23 dessa semana estaremos comemorando, homenageando o Dia do Técnico Industrial. E é muito importante que vocês recebam verdadeiramente essa homenagem, devido essa homenagem a todos vocês que fazem um papel importantíssimo para a nossa economia aqui no Brasil. Então aqui a minha saudação, a minha homenagem também a vocês, profissionais da área técnica. No entanto, também é uma obrigação minha estar trazendo aqui no Papo de Técnico e lamentar muito que essa nova diretoria que foi empossada, que foi eleita, diga-se de passagem, eleita ilegitimamente. E por que eu falo isso? Porque essa diretoria atual, aqui do Rio de Janeiro, ela está gastando indevidamente o dinheiro do técnico industrial, aquele dinheiro suado que eu, na minha anuidade, que você, na sua anuidade, paga ao conselho, para que o conselho pudesse trabalhar em prol e a favor nossa, dos profissionais. É lamentável ver o gasto do dinheiro do técnico tão suado por uma diretoria ilegítima. E eu digo ilegítima porque essa diretoria, para quem não lembra, ela foi eleita com uma chapa única, apenas chapa única, de 5 chapas inscritas. Somente essa diretoria com chapa única disputou a eleição e teve 0,005% dos votos dos técnicos industriais aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, trocando para números reais, de todos os técnicos industriais aqui no Rio de Janeiro, essa diretoria atual, ela teve apenas aproximadamente 300 votos, que corresponde a 0,005% dos votos aqui no Rio de Janeiro. Por que eu digo que essa diretoria é ilegítima? Porque ela cometeu um crime. Ela cometeu uma fraude eleitoral e, ao mesmo tempo, ela cometeu um crime. Por quê? Eu fui membro da Chapa 2 e nós fomos impugnados porque a comissão eleitoral, diga-se de passagem, ela beneficiou essa atual diretoria aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós apresentamos todas as documentações e fomos pegos de surpresa que a nossa documentação, por exemplo, estava faltando documentos, inclusive meu e de um outro membro da chapa. A comissão eleitoral não contava que nós da chapa 2 tínhamos protocolado todos os documentos entregues na recepção, no dia da inscrição, para concorrer ao pleito eleitoral, nós tínhamos protocolado com a assinatura de uma funcionária do CRT. E tínhamos protocolado, então nós encaminhamos os recursos dizendo, nós estamos aqui com o documento. Apresentamos a cópia do documento, fizemos com que um dos membros, inclusive um dos membros que recebeu essa cópia assinada, rubricada pela funcionária, é um membro que está hoje em Brasília, que foi convidado pela diretoria atual, ele está lá na Semana do Técnico, convidado por essa diretoria ilegítima, que cometeu crime eleitoral, que cometeu fraude para poder ser empossada. Eu costumo dizer, pessoal, que uma mentira sempre precisa de uma outra para poder subsistir, sabe? Então, quando você começa mentindo, quando você começa enganando, você vai precisando a cada vez mais mentir para poder fazer sustentar aquilo que você começou. Então, por que eu digo isso? Por quê? Porque eu já tenho em minhas mãos a prova concreta de que a diretoria cometeu um crime. Um crime. Porque ela alegou no relatório da comissão eleitoral, alegou que eu fraudei a assinatura da funcionária. Pois bem, eu já tenho a prova concreta de que eles cometeram um crime, porque eles fizeram
uma convocação da funcionária e perguntaram à funcionária se realmente ela reconhecia aquela assinatura como dela ou não. Ou seja, eles coagiram a funcionária do CRT a cometer um crime, alegando que a assinatura não era dela, e fizeram uma falsa comunicação de crime, inclusive encaminharam para a Polícia Federal, que falsa comunicação de crime, pessoal, pelo Código Penal, é um crime grave. Comunicar aos órgãos da polícia para que seja investigado um suposto crime que não ocorreu é grave e é um crime. Então, em primeiro lugar, qual foi o crime que ilegitimou, na verdade, na essência, que ilegitimou essa diretoria empossada? Primeiro, falsa comunicação de um crime que não ocorreu. Segundo, eles cometeram assédio à funcionária do órgão, coagindo e obrigando a funcionária a assinar documentos para poder validar aquilo que eles fizeram lá atrás. Terceiro, eles forçaram a menina a assinar um documento. Então, eles psicologicamente também agrediram a funcionária psicologicamente. Então, essa comissão eleitoral que foi empossada pelo CFT em Brasília, que cometeu crime e que empossou essa diretoria através de um crime, de uma fraude, tem muito a que se explicar. E diga-se de passagem, o CFT em Brasília também tem culpa disso. Porque quando os recursos foram apresentados por todas as chapas e o CFT, tomando ciência de todos os recursos das outras chapas, ele não chama, por exemplo, eu era na época um conselheiro que estava concorrendo a um cargo de diretoria. Em nenhum momento a diretoria do Conselho Federal lá de Brasília me convidou como conselheiro titular para fazer uma oitiva para saber o que estava acontecendo. Nem o CFT em Brasília me convocou para uma oitiva, nem tampouco os interventores, porque o Conselho Regional aqui do Rio estava sob intervenção. Então nem os interventores tiveram o cuidado de me convocar para uma oitiva para saber, conselheiro, é isso mesmo? Então ninguém fez uma investigação, uma averiguação antes de encaminhar à Polícia Federal um inquérito ou uma suposta comunicação de um crime que não ocorreu. E eu digo isso com muita tranquilidade porque eu já tenho a prova concreta de que essa diretoria do Rio de Janeiro, do CRT-RJ, cometeu uma fraude eleitoral e um crime grave. E eles vão se explicar. Porque a justiça, uma hora é certa, ela vai convocar todos eles que estão envolvidos nisso, tá, para se explicarem. E eu quero ver também qual que será o posicionamento da diretoria do CFT Brasília, porque é o órgão máximo. Então, por que eu digo que o CFT ele tem culpa, pessoal? Porque primeiro ele empossou uma comissão eleitoral. Diga-se de passagem, pessoal, que não sou eu que estou inventando, porque os documentos são públicos, tem que estar no portal da transparência, qualquer técnico pode consultar o portal da transparência, ir lá e pegar a nomeação de membros para serem assessor do Conselho Regional do Rio de Janeiro, que participaram da comissão eleitoral, que hoje estão convidados a ir a Brasília, que estão lá na Semana do Técnico, estão aí, no caso, aí em Brasília, na Semana do Técnico, convidados por essa diretoria, que fizeram parte da comissão eleitoral. Então, pessoal, existiu um vício desde a sua origem, desde a nomeação da comissão eleitoral. A comissão eleitoral começa a ter que inventar um processo para ilegitimar, para derrubar as outras chapas e chancelar a vitória da diretoria que foi empossada. Só que para isso,
eles começam a cometer crimes. Eles não contavam que nós tínhamos protocolado os documentos, que nós fizemos o requerimento, entregamos em Brasília, inclusive, e fomos negados nos nossos recursos. No entanto, pessoal, ainda tiveram a falta de pudor, a falta de vergonha na cara de coagir uma funcionária do CFT, inclusive que pediu para sair, ela pediu para ser exonerada porque psicologicamente a funcionária não estava mais aguentando. A pressão psicológica que essa diretoria fez ela cometer um crime, afinal. Essa funcionária está arrolada num processo porque uma hora a Polícia Federal e os juízes vão chamá-la, e cada vez que a mentira vai se desenrolando para poder sustentar uma outra que cometeram lá atrás, eles vão se enrolando cada vez mais. Então, por isso que eu digo que é um gasto indevido, é um desperdício de dinheiro do técnico industrial que paga a sua anuidade. Então, eles estão desperdiçando o dinheiro do técnico, porque uma diretoria que cometeu fraude eleitoral, crime, está passeando em Brasília lá como se nada tivesse acontecido, como se ela fosse a diretoria eleita, sem nada tivesse ocorrido, como se nada tivesse ocorrido. E não foi assim. Estou à disposição, faço um desafio aqui. Se eu estiver mentindo, me processem se eu estiver mentindo, porque eu faço a questão de apresentar os documentos que eu tenho na mão e a prova que eu tenho na mão, concreta, do crime que cometeram dentro da comissão eleitoral para eleger essa diretoria ilegítima. Então, eu sou o Pedro Américo. Mais uma vez, eu saúdo aos técnicos e técnicas industriais que, infelizmente, pagam a sua anuidade pensando que o conselho aqui no Rio de Janeiro seria um conselho que pudesse trabalhar em favor e em prol dos técnicos, estão aí usufruindo ilegalmente, ilegitimamente, de uma diretoria empossada de maneira criminosa e fraudulenta, e que estão curtindo lá em Brasília como se eles estivessem sendo os maiores representantes da categoria. No entanto, quem quiser conversar comigo, tá aqui, ó, faço um convite. A própria diretoria do CRT, a própria diretoria do CFT, estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, porque eu já tenho como provar que cometeram um crime para eleger essa diretoria aí aqui no Rio de Janeiro. Então, pessoal, não vou me estender. Uma boa noite para todos, uma boa semana para os técnicos industriais. Parabéns pelo seu dia. Parabéns por essa semana, e a gente segue firme, de cabeça erguida, com hombridade, com caráter, dizendo aqui para vocês, tudo que eu puder fazer em defesa dessa categoria a qual eu pertenço, eu irei fazer. Então comigo não tem mentira, comigo não tem engano, pelo contrário, vou até o final para mostrar para vocês que a verdade ela tem que prevalecer sobre a mentira, que a justiça ela tem que prevalecer e não ficar impune aquelas pessoas que cometem dano a outras pessoas, à integridade, ao nome das pessoas, entendeu? É preciso ter muito cuidado quando vocês querem fazer uma irregularidade, cometer uma irregularidade ou um crime a quem vocês vão tentar prejudicar. Eu sou uma pessoa idônea, então eu vou até o final e vou provar que essa diretoria eleita cometeu um crime grave e que está usufruindo de uma autarquia federal ilegitimamente. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Papo de Técnico. Um abraço e boa noite. Tchau.